Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês, né, mais uma videoaula agora sobre tecidos vegetais, tá? Para começar, a gente precisa entender o quê? Que nós temos tecidos de diversas formas, né, com células de diversas especialidades, e os meristemas são tecidos embrionários, tá? São tecidos importantíssimos para o desenvolvimento das plantas, certo? Nós temos dois tipos de meristema: meristema primário e meristema secundário, tá? Então eu vou falar primeiro do meristema primário e depois do secundário. Lembrando sempre que o meristema primário, ele é responsável pelo crescimento da planta em comprimento. O meristema secundário em espessura, tudo bem? Então vamos lá. Em relação ao meristema primário, né, os meristemas são tecidos com alta capacidade de divisão celular. O tempo inteiro acontece divisão, onde eles estão concentrados em maior quantidade: no ápice do caule e no ápice da raiz. Tá? Quando a gente for estudar o caule e a raiz nos próximos capítulos, vocês vão ver. Tá? Mas lá na raiz tem uma região chamada coifa, e ali próximo à coifa, né, que é uma região de proteção, a gente tem uma intensa atividade celular, uma intensa atividade de divisão, e ali a gente encontra esse tipo de tecido. Tá? Então, lá no meristema primário, ele é responsável pelo crescimento e altura. Normalmente, né, ele dá origem aí à folha, fruto, flor, semente, por conta do que ele vai, né, se dividir ali depois que eu já vou falar. E são células bem pequenas. Bom, em relação ao meristema primário, ele vai se dividir, né, essas células, elas vão se diferenciar em células de protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Tá? As células da protoderme são células que vão ser o primeiro tecido de revestimento do vegetal. Ou seja, elas vão dar origem à epiderme, tá, da planta. Essa epiderme é de onde a gente vai ter o estômago, que é responsável por troca gasosa. A gente vai ter os acúlios, que são responsáveis por não deixar, né, a planta transpirar em excesso, são folhas modificadas, é uma projeção da epiderme, a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? Tricomas, que são pelinhos de proteção, tá? Que a gente também já vai ver daqui a pouquinho, quando eu falar de tecido de revestimento. Também dá origem ao meristema fundamental, tá? Esse meristema fundamental, ele forma um cilindro, né, abaixo da protoderme, que dá origem a parênquimas e colênquimas e esclerênquimas. Parênquima são tecidos de preenchimento, colênquima e esclerênquima de sustentação. Tá? O parênquima, eles vão se diferenciar também em aerífero, de reserva, milífero, né? E que a gente também já vai ver. E colênquima e esclerênquima também. E também o meristema primário, ele dá origem ao procâmbio, tá? Que a gente vai ter origem aí do câmbio vascular, tá? Então ela fica numa região mais centralizada. Aqui é uma tentativa, tá bom? De desenho da raiz, de uma raiz, tá? Onde a gente encontra aqui a coifa. É uma região de proteção para micro-organismos que ficam no solo, tá? Para não ter esse contato direto com a raiz da planta e acabar contaminando o vegetal. Aí é que a gente encontra uma região meristemática que é de intensa atividade celular, de intensa divisão, tá? Essas plantas, elas se diferenciam, essa região ela vai sofrer intensa divisão para dar origem, né, a muita coisa aí dentro da planta. O Salgado, e se eu cortar essa região meristemática? Se cortar, dependendo do lugar do corte, a planta não tem mais divisão, a planta acaba morrendo. Tá? Essa regiãozinha azul, né, a gente tem a protoderme, a região verde, o procâmbio,
tá? Então, o procâmbio é onde a gente vai ter ali a origem do xilema e floema. E aqui nessa região, tá? A gente vai encontrar o meristema fundamental. O que acontece aqui? O meristema fundamental ele vai dar origem aí às células de sustentação e revestimento, tá bom? Então, lembra sempre, né? Primário se divide em protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Procâmbio, como ele teve origem lá no primário, ele vai dar origem ao xilema primário e floema secundário, tá? Desculpa, primário e primário. Já no caso aqui do secundário, todo mundo secundário, tá? Xilema secundário, floema secundário. O meristema secundário, ele vai dar origem, né, ao quê? A umas gemas laterais, tá? Eu vou tentar desenhar aqui. O que acontece? Aqui a gente tem a região meristemática, tá? Do ápice do caule, gema apical. Certo? Aí, aqui do lado, na região axilar, nós temos a gema lateral ou axilar. Nessa região aqui, acontece a intensa divisão celular para que a planta cresça em espessura. Já viram um bonsai? Lá no bonsai, normalmente, eles tiram essa região apical para que aconteça o crescimento somente lateral. Certo? Essa planta aqui, ela vai dar origem a um novo ramo, né, que vai partir das gemas. Então, a partir dessa parte apical aqui, que ele vai continuar crescendo, ele vai dar origem a uma outra folha, e essa outra folha aqui vai ter uma outra gema lateral, que vai dar origem a outras células no decorrer, né, para que aconteça esse crescimento, certo? O meristema secundário, normalmente ele dá origem a um câmbio vascular também de xilema e floema, que são denominados secundários, tá? E também ao suber. O suber, o que acontece aqui? É uma região de proteção, tá? O suber é uma região de proteção do caule, é onde a gente encontra, né, uma casca, né? E aí ele dá origem também a esse suber, porque é uma região de crescimento de espessura do caule, tá certo? Bom, vou falar para vocês agora sobre os tecidos de revestimento, né? Que nós temos tecidos de revestimento de dois tipos, tá? De origem primária, que é a epiderme, tá? Origem primária. E nós temos também o tecido de origem secundária. Ok? Os tecidos de revestimento de origem primária, nós temos a epiderme, né? No caso, ela tem origem, lá lembra? Na protoderme, lá dos meristemas. Então, aí o que vai acontecer? Ela é formada por células vivas e ela tem alguns anexos. Bom, que tipo de anexo? O que são os anexos da epiderme? São especializações que a epiderme possui para proteção da planta. É um sistema evolutivo que ela adquiriu com o tempo para acabar até se protegendo, né? De predador, enfim. Temos os tricomas, que são pelinhos, tá? Aqui são pelos. Esses pelos, eles podem... o tricoma ele pode ser simples, tá ali só para uma proteção mesmo, e evitar a perda em excesso de água, tá? Por transpiração. Ou ele pode ser glandular. Esse tecido glandular, né, esse tricoma glandular, ele vem, né, em algumas plantas como real proteção de ataque de predador, que são as urtigas, né?
E aí ele acaba ocasionando uma coceira muito forte nesse animal que for ali. Então ele sabe que aquilo ali é uma proteção da planta. Ele não sabe que é proteção, né? Mas ele sabe que se ele chegar ali, ele vai acabar se machucando, né? No caso da coceira em excesso. Nós temos os estômatos, que são células que ficam na região da epiderme e elas parecem 2 grãos de feijão, né? Unidas assim de forma contrária. E essas células, elas servem para que ocorra a troca gasosa. Elas ficam aí nessa região da epiderme, certo? Tem as células guarda, tem o ósseo, e aí eles funcionam como... Ela funciona abrindo e fechando em determinado momento do dia, a gente vai estudar isso mais para frente, para que ocorra a troca de gás, né? Entra gás carbônico, sai o oxigênio, tá? A cutícula é como se fosse realmente uma proteção ali para a planta toda, tá? É uma região de proteção que a epiderme se projeta. Da mesma forma que o acúleo, tá? O acúleo, lembra da rosa? A rosa, ela tem espinho ou ela tem acúleo? Muitos falam que ela tem espinho, mas está errado, tá? A rosa, ela tem acúleo. A diferença entre um acúleo e um espinho é que o acúleo é uma projeção da epiderme. No caso do espinho, é uma projeção caulinar, é uma adaptação do caule, certo? O acúleo, ele não tem vascularização e o espinho tem. Então, o espinho tem xilema e floema, tá? E já no caso do acúleo, ele não tem. Por isso que a gente consegue tirar o espinho da rosa com facilidade com a mão, certo? Já no caso do espinho, não tem. Então, lá no limoeiro, se eu chego no limoeiro e eu vejo que ele tem um espinho, eu tento tirar, eu não consigo, tá? A não ser que eu use algum objeto cortante, certo? E no caso das papilas, sabe a rosa? Ela tem como se fosse uma pelugem, assim, bem bonitinha, que dá uma sensação de aveludada e tal. Então, isso daí é uma adaptação da pétala, tá? Dali a gente consegue tirar alguns óleos essenciais para a formação, né, de perfumes, coisas odoríferas, tá? Já no caso do Suber, que ele tem origem secundária, tá? Ele é formado por células mortas, certo? E ele tem as lenticelas. As lenticelas são responsáveis pelas trocas gasosas. O que seriam isso? O que seria isso, né? Quando começa a ter as rachaduras do caule, né? Essas rachaduras, elas vão causando como se fossem uns caminhos assim um pouco maiores por onde vai acontecer essa troca gasosa, tá? Que são chamadas lenticelas. E a ritidoma, que é a casca, na verdade, que ela vai acabar caindo desse caule depois, certo? Tecidos de condução. Temos tecidos de condução primário e tecidos de condução secundário. Quem são eles? Xilema e floema. Xilema e floema, eles se diferenciam por alguns pontos, tá? O xilema, ele sempre vai capturar da raiz, né? Ele vai ter a seiva lá, que é água e sais minerais, ele vai capturar a água e sais minerais da raiz, né? Órgão raiz, e levar até a folha, certo? E aí vai passando pelo vaso, pelo caule, até chegar na folha. Já no caso do floema, ele está lá na folha, né? Então ele vai estar acontecendo ali na folha, pela fotossíntese, vai ter a produção de glicose, que é energia para a planta, e de lá essa seiva elaborada, ela vai ser dispersa, né? Ela vai ser distribuída pela planta, tá? Então vamos lá. Nós temos o xilema primário e o xilema secundário, tá? Que tiveram origem lá dos meristemas, certo? O xilema, ele é conhecido também por vasos lenhosos, tá? De lenho. Por quê? Porque ele é formado por células mortas, né? Então eles são células mais resistentes que acabaram morrendo, formando esse vaso e perderam o protoplasma, tá? Que é a parte do citoplasma dessa célula.
Então, ele tem uma quantidade maior de lignina que está lá na parede desse vaso, tá? Na parede celular. Eles auxiliam na parte de sustentação também da planta, por isso que a gente sempre fala em sustentação, quando a gente fala lá nos grupos vegetais da Pteridófita, que surge, né, com o surgimento dos vasos, que ela pode crescer um pouco mais, tá? Porque ela tem a sustentação do vaso, que ele auxilia. O transporte de seiva bruta, né? Então, como eu disse no começo, a água é capturada na raiz, né? Absorvida pela raiz e levada para a planta toda, né? Passando pelo caule até chegar na folha, onde vai acontecer a fotossíntese, produção de glicose e a glicose depois distribuída para a planta. E ela tem, né, uns elementos de vaso chamados de traqueídes. Esses elementos de vaso são como se fossem umas plaquinhas, né, uma traqueia mesmo, que fica ali na região do vaso, e elas são um pouquinho mais extensa, né, mais larguinha, e ela funciona para poder passar a água, certo? Já no caso do floema, eu brinco que ele desce, né? O xilema sobe, o floema desce. E aí o que acontece? Ele é chamado de vaso liberiano ou liber, né? As células são vivas e anucleadas, não tem núcleo, tá? Ele acontece no transporte da seiva elaborada, que é a seiva que tem a glicose, tá? Que tem energia e vai ser transportada da folha para o restante da planta. E ele tem, né, uns elementos de vaso que são denominados placas crivadas. Essas placas crivadas, elas permitem a passagem da seiva e a ocorrência de difusão entre célula e outra. Ou seja, conforme ele está mandando, né, a seiva elaborada para a planta, o que vai acontecer? Às vezes uma célula vizinha ela precisa também de um pouco de energia, de glicose para se manter viva. Então acontece essa difusão, tá? Passa de um para o outro, beleza? E ela é mais furadinha, ela tem um pouquinho, a seleção nela é maior, né? Para poder passar, é como se fosse uma peneira de peneirar bolo, sabe? A farinha para fazer o bolo. Então, essa é a placa crivada, tá certo? Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre o tecidos de preenchimento, né? São conhecidos por preencher os espaços entre as células dentro dos vegetais, né? São chamados de parênquimas, tá? Quando ele é medular, ele fica mais na região central, tá? E quando ele é cortical, ele fica mais na região do córtex da folha, né? Que é a região mais periférica, certo? Nós temos o parênquima assimilador, que ele também é chamado de clorofiliano, e também temos o parênquima palissádico, tá? Palissádico ele é formado por células alongadas, tá? Que ficam na região da epiderme, mais próximas da epiderme, porque são células que auxiliam na fotossíntese, tá? E aqui o clorofiliano, eles armazenam a clorofila, certo? Já no caso dos parênquimas de armazenamento, nós temos 3 tipos. Tem mais, mas os principais que a gente foca mais sempre são esses 3, tá? Armazena ar, água e amido. Ar, aerífero. Água, aquífero e amido, amilífero. O parênquima aerífero, ele é encontrado normalmente em plantas aquáticas, tá? Por que plantas aquáticas? Porque elas precisam boiar, certo? Essas plantas aquáticas, elas armazenam o ar porque elas precisam de espaços maiores, porque elas precisam flutuar. Já no caso do parênquima aquífero, a gente encontra em plantas xerófitas, como os cactos, né? As plantas xerófitas, elas vivem em ambientes mais áridos, né? Com maior calor, então elas necessitam armazenar uma grande quantidade de água. E aqui a gente encontra nos tubérculos, tá? Como as batatas, o parênquima amilífero, porque eles armazenam nutrientes, eles armazenam amido, tá certo?
dá para dar um cor. Bom, os tecidos de sustentação, como o próprio nome já diz, né, eles servem para dar sustentação ao vegetal, certo? A gente tem aí o colênquima e o esclerênquima. O colênquima, ele é formado por células vivas, clorofiladas. Elas possuem uma certa flexibilidade, tá? Esse tecido. E eles possuem reforços de celulose, ok? Já no caso do esclerênquima, né, glândula esclerosada, ele remete, tá, à parte mais resistente, né, uma parte mais dura, tá? Ele é formado por células mortas, que são denominadas de tecido pétreo, tá? Eles possuem aqui lignina na parede celular. Que é o que acaba remetendo essa resistência toda a este tecido, tá? Como esse aqui é um pouquinho mais flexível, ele é formado por celulose, tá certo? Ele tem ali uma celulose na sua parede celular, beleza? É isso.